Muito bem, vamos falar do quarto efeito. Muito bem, vamos falar hoje do quarto efeito jurídico da posse, que basicamente diz respeito à responsabilidade do possuidor pelo perecimento ou deterioração da coisa possuída. Esse efeito jurídico ele está previsto nos artigos 1217 e 1218, ambos do Código Civil. O artigo 1217, ele regulamenta a hipótese em que o possuidor, exercendo a posse de boa-fé, não responde por eventual perecimento ou deterioração da coisa possuída, exceto se der causa ao dano, exceto se o possuidor, embora de boa-fé, agir culposamente e dessa forma causar o perecimento ou deterioração referida. Vamos exemplificar, né? O indivíduo X recebe o indivíduo X compra um automóvel e tem a convicção de que esse automóvel realmente pertencia ao vendedor. No entanto, o veículo vendido tinha sido objeto de furto e a sua documentação alterada, adulterada. Nesse caso, o indivíduo comprador exerce posse de boa-fé. Vamos pensar duas hipóteses. Esse veículo está em frente à casa desse possuidor e um caminhão desgovernado destrói todo o veículo, perda total. Aqui a gente está diante do perecimento. Ou o caminhão desgovernado acaba abalroando o automóvel e faz com que ele fique deteriorado. Nessa hipótese, como a pessoa que comprou o automóvel estava e está agindo de boa-fé, ele não responde pelo perecimento ou deterioração se tiver que restituir o automóvel ao antigo proprietário furtado. Por quê? Porque ele estava exercendo a posse de boa-fé. Ele desconhecia, ele ignorava o vício que maculou o exercício possessório do veículo. Ele tinha convicção de que efetivamente ele se tornou proprietário do automóvel adquirido. A segunda hipótese, referente aqui a esse efeito, está contida no artigo 1218. Se no artigo 1217, comentado, nós enfatizamos a boa-fé, o exercício da posse de boa-fé, o 1218 trata daquele que exerce a posse de má-fé. Esse indivíduo que exerce a posse de má-fé tem o dever de reparar eventual dano na coisa, na hipótese de perecimento ou deterioração. Só não respondendo por esse dano se demonstrar, se provar que ele ocorreria, ainda que o verdadeiro possuidor proprietário estivesse na posse do bem. O que determina esse artigo 1218? Que o possuidor de má-fé responde pelo perecimento ou deterioração da coisa possuída, ainda que não tenha dado causa para tanto. Veja bem, vamos dar um exemplo. O indivíduo compra um automóvel e tem conhecimento que esse automóvel foi objeto de um ato ilícito praticado pelo vendedor. Sem as implicações penais, que não é o nosso caso aqui, receptação, artigo 180 do Código Penal, civilmente, este indivíduo que comprou o automóvel e não ignora, tem conhecimento que ele foi e é objeto de furto, exerce uma posse de má-fé, na medida em que ele sabe que não será
considerado proprietário, embora possuidor do bem, visto que a documentação foi alterada e o ilícito está caracterizado. Nesse sentido, se esse indivíduo parar o seu carro diante da sua casa e estiver lá na sua residência e esse carro for abalroado ou totalmente destruído por um caminhão desgovernado, pelo fato de exercer a posse de má-fé, ele vai responder pelo dano no veículo, pouco importando se agiu com culpa ou não. Da mesma forma, se o carro estivesse no estacionamento da sua casa e um raio atingisse o veículo, destruindo totalmente a coisa, assim mesmo o possuidor de má-fé responderia pelo dano, na medida em que a sua responsabilidade deflui da posse de má-fé e não da sua conduta culposa. A única hipótese em que o possuidor de má-fé se exonera dessa responsabilidade de ressarcimento, de reparação do dano junto ao legítimo possuidor proprietário, ocorre na hipótese em que o possuidor de má-fé demonstre, prove que o dano ocorrido teria ocorrido ainda que o verdadeiro possuidor proprietário estivesse exercendo a posse do bem. Vamos pensar o seguinte: o indivíduo comprou o imóvel, documentação adulterada, posse de má-fé, e ele está dirigindo o carro numa avenida e aí rompe a barra de direção e o carro cai dentro de um rio. Ele consegue nadar e se salvar. É feita uma peritagem no veículo e fica comprovado que o rompimento da barra de direção resulta de um defeito de fabricação, da industrialização, e que mesmo estando na posse do veículo o verdadeiro dono, esse rompimento ocorreria. Nessa hipótese, o possuidor de má-fé se exonera da responsabilidade de ressarcir o dano junto ao possuidor proprietário. Portanto, esse é o quarto efeito jurídico da posse e nos próximos vídeos nós vamos dar continuidade a esse tema.